Começamos o webinar da Oficina das Emoções, Inteligência Emocional de Pais para Filhos. Eu sou Lucas Martinelli. Eu sou a Amanda Martinelli e a gente está muito feliz de poder reunir aqui famílias hoje, né? Porque isso demonstra que todos nós amamos a nossa família e desejamos o melhor. E nós escolhemos esse tema porque, gente, começa em nós, pais, mães, e depois através de nós. Não adianta a gente exigir alguns comportamentos dos nossos filhos se a gente também não anda muito ali na linha, né? Então, hoje vai ser uma partilha muito especial e que bom receber cada um de vocês aqui hoje, cada um que vai estar também assistindo essa gravação. E parabéns por dedicarem esse tempo. A gente buscou aqui reunir, né, um conteúdo para poder fazer a diferença aí na vida de vocês. Pois, parabéns, porque a educação dos nossos filhos é uma missão das mais importantes da nossa vida. Eu sempre digo isso e nós acreditamos nisso, né? Que preparar os nossos filhos para serem felizes, para viverem o melhor que a vida tem, isso é uma missão que nós temos e é uma missão importante e nos dias atuais é uma missão desafiadora. Nós vivemos num mundo que mudou muito rápido, né? Esse ano eu fiz 40 anos e a internet ela começou, estava ali na minha infância, indo para a adolescência, mas a internet era para poucos, né? E Internet de escada. a internet de escada, exatamente, né? Então, de repente tem pessoas aqui que vão lembrar disso, que a gente tinha que usar na madrugada, né? Ir na internet na madrugada, porque tinha a linha telefônica, e aí tinha aquele barulhinho, e a velocidade era muito baixa, enfim. Então, o mundo hoje é outro, né? Hoje a gente vê praticamente todos os adultos com celular, com telemóvel, e infelizmente muitas crianças também, né? Adolescentes e mais preocupante ainda, crianças. E esse essa invasão da tecnologia no mundo e dentro dos lares tornou o mundo mais desafiador e tornou a nossa missão de educar os nossos filhos, de preparar os nossos filhos, também uma missão mais desafiadora. Por quê? Porque hoje a criança, o adolescente tem muitas outras vozes. Antigamente eram algumas vozes, né? A voz dos pais, dos avós, dos professores. As principais eram essas. De repente o tio, a tia. E hoje são tantas vozes, são tantas influências, né? Então, estamos aqui para colaborar e sempre é uma jornada, né? De nós nos desenvolvermos, de nós adquirirmos conhecimento para podermos, então, colocar em prática no nosso ambiente familiar e seguir esse ciclo que eu e a Amanda nós sempre falamos. Em nós e através de nós, porque todo pai e toda mãe quer que os filhos consigam ir além, né? Eu lembro desde na minha infância, na adolescência, meu pai sempre falou: eu quero que você consiga ir além, filho. Eu quero que você consiga viver coisas que eu não vivi. Por isso que eu me esforço. Quero que você estude, né? Então, quantas vezes eu ouvi isso do meu pai, ouvi isso da minha mãe? É algo natural, é o nosso instinto, né? De pai, de mãe. Mas não adianta eu querer isso e o meu exemplo falar diferente disso. E durante o nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar mais sobre essa palavra-chave, que é a palavra exemplo. Pois é, gente, né? Sermos congruentes. Bom, tem muita gente nova aqui, né? E alguns que a gente já conhece há muitos anos. Então, que bom, né? Essa reunião aqui hoje. Então, para quem está nos vendo pela primeira vez, nós somos casados, eu e o Lucas já há 17 anos, logo 17 mais faz anos e meio. 18 anos. É uma jornada. Temos um filho, o Thomas, ele tem 10 anos. Somos brasileiros, já deve ter percebido, né?
mas moramos aqui em Portugal há 6 anos. Em setembro agora completou 6 anos de Portugal, moramos em Sintra. E a Oficina das Emoções nasceu aqui em Portugal. Nós já trabalhávamos nessa área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, até que um dia a coordenadora da escola do nosso filho convidou o Lucas para dar aula na escola, uma coisa muito inusitada, porque a gente nunca tinha pensado na vida em trabalhar com criança, mas sabe aquelas coisas que tem coisas que a gente escolhe, tem coisa que nós somos escolhidos? A gente considera que nós somos escolhidos para essa missão, né? E resumindo aqui, do convite da professora Anabela, o Lucas falou: Olha, eu posso, mas só se for de inteligência emocional, nunca tinha pensado nisso. E ela deixou esse TPC para a gente pensar sobre isso. Ficamos 3 dias ali processando essa informação. Será que a gente começa a fazer isso ou não? E faz 3 anos e. Mais de 3 anos e meio já. Mais de 3 anos e meio. Quase chegando em fevereiro, vamos completar 4 anos de Oficina das Emoções. E a Oficina das Emoções, ela começou, nós, dentro de uma escola na Várzea de Sintra, ensinando para as crianças de forma lúdica sobre autoconhecimento, sobre gestão emocional e tantos outros temas. E depois levamos isso, né? Trouxemos aqui para a internet e hoje são diversos programas, atendemos aí mais de 300 alunos por semana. Vamos agora para mais de 480 mais ou menos, né? Vamos assumir mais algumas turmas aí. E é isso, um compilado geral aqui para vocês nos conhecerem um pouquinho mais. E agora, gente, vou compartilhar aqui a nossa tela, partilhar com vocês o conteúdo de hoje, né? Então, deixa eu só organizar aqui. Quem gosta de fazer anotações, apontamentos, tenha em mãos o seu caderno, a sua caneta, que de repente vão ter coisas aqui que serão úteis. E o nosso objetivo é trazer também muita vivência, muitos exemplos, coisas práticas para colaborar, para que vocês possam aplicar isso dentro de casa, no dia a dia. Então, aqui, né, já falamos um pouquinho sobre nós, das nossas. Aqui tem um pouquinho das nossas formações, então a gente trabalha muito na linha do coaching. Vamos lá. Esse é o nosso Instagram. Acredito que a maioria de vocês nos conheceram através do Instagram. Para quem não nos segue no Instagram, comece a seguir, vai valer a pena, né? Todo dia a gente traz ali algum conteúdo dentro desse universo da inteligência emocional com ênfase na família. Sem mais delongas, esse é o webinar de hoje, Inteligência Emocional de Pais para Filhos. Então, aqui, para começar, algumas informações, alguns dados relevantes. Então, pesquisas da American Physiological Association mostram que crianças que crescem em lares com altos níveis de conflito conjugal apresentam mais sintomas de ansiedade e baixa autoestima. E estudos da Harvard indicam que a qualidade do relacionamento entre os pais é um dos principais preditores de estabilidade emocional nos filhos na vida adulta. Por isso que é tão importante o que nós estamos aqui a fazer, né? Que é buscar conhecimento, buscar ferramentas, abrir o nosso coração de forma humilde para aprender. Por quê? Porque ninguém sabe tudo, nós também não, né? E não tem nenhuma pessoa que saiba tudo, mas nós sempre podemos aprender e entender que quando a gente fala do ambiente familiar, quando a gente fala da educação dos nossos filhos, tem muito a ver com a prática, tem muito a ver com aspectos emocionais, tem muito a ver com o que a criança vê e interpreta, né? Aqui são dois estudos diferentes que falam como o relacionamento dos adultos, o relacionamento do casal impacta no emocional dos filhos, das crianças,
e adolescentes também, né? Por isso que, mais uma vez, parabéns para vocês que estão aqui por buscarem esse conhecimento, por buscarem mais conteúdo, mais informação, mais ferramentas. Por quê? Porque os nossos filhos, a grande maioria do que eles são, do que eles fazem, é um reflexo do ambiente onde eles estão inseridos, né? Como a Amanda falou, nós atendemos crianças todos os dias e é muito. A gente já sabia disso, né? Porque antes nós trabalhávamos com adultos, dentro dessa área da inteligência Só com emocional, adulto? só com adultos, e a gente já sabia, né? Que a criança ela é o reflexo dos pais, então é uma coisa que a gente já sabia. Porém, quando a gente começou a trabalhar todos os dias com crianças, a gente viu isso na prática, a gente viu isso, né, na pele, olho a olho. Por quê? Porque muitas vezes se percebe ali uma criança, e quantas vezes a gente, né, constatou isso? Via alguma criança ali na escola, daquelas mais desafiadoras, sabe? E não só uma criança que bagunça, porque criança fazer bagunça é natural, é criança. Criança fazer criancice, tá Exato, tudo tá tudo certo. certo. Mas tem alguns comportamentos ali que a gente percebia já no nível disfuncional, já fora da criancice básica. E aí, quando nós íamos e tínhamos contato com os pais, a gente então percebia, né, o porquê daquela criança ao olhar, ao saber das histórias do ambiente familiar. Então, é o que é. Por isso que a nossa missão, nós, e eu estou falando nós todos, como pais, é nós proporcionarmos o máximo possível um ambiente familiar que tenha inteligência emocional, que tenha harmonia, e é o que nós buscamos colaborar com vocês. Muito bem. Gente, padrões, né? Padrões comportamentais, padrões, repetição de padrões. Alguém já ouviu falar sobre isso? Repetição de padrões? Então, aquilo que a avó fazia, a mãe fez e agora o filho e a filha faz. Porque se a gente cresce num ambiente vendo as pessoas a fazerem as coisas de uma determinada forma, a gente vai repetir aquilo. Então, se uma criança ela nasce no Japão, ela naturalmente vai aprender a falar japonês, porque ela está num ambiente e a repetição dela vai ser essa. Então, é natural que o idioma a gente vai repetir, é natural que e alguns não, né? A maioria dos comportamentos a gente vai repetir, por quê? São as nossas referências. Então, o nosso cérebro, ele processa aquilo que ele já percebeu de alguma forma. Então, ele cria ideias, eu vou usar de novo a palavra referências, de acordo com aquilo que se vê. Então, uma criança, quando ela vê um casal, né, feliz, ela olha e fala: Isso é casamento, porque ela vê o casal feliz. Se uma criança ela vê um casal a brigar, os pais a brigar, os pais a sempre entrarem em algum conflito, o que ela vai enxergar e perceber que é um casamento? Que é aquilo. Porque dentro do habitat e da realidade daquela criança, daquele adolescente, se é aquilo que vê, é aquilo que a criança vai percebendo, vai tendo como referência, vai tendo como característica de determinadas coisas. Então, gente, do 0 até os 13 anos, né? Já tem estudos que falam do 0 aos 13 anos, é a fase mais importante de todo ser humano. É a fase de vida mais importante. Depois dessa fase, né, depois dos 13 anos, podem acontecer outras coisas que mude alguma coisa? Claro que sim. Mas é a fase da base. É a fase onde tem que ter mais conversa. É a fase aonde a gente tem que ter uma conexão.
Porque quando chega na adolescência, tantas coisas mudam e aquilo que não era vivo, não era permanente, vai se apagando, vai se diluindo. Então, essa fase é uma fase muito importante. A gente pergunta para muitas mães, principalmente para os pais, fala, não, eu tenho que trabalhar para dar o melhor para o meu filho. Lógico que a gente quer dar o melhor para o nosso filho, claro que a gente trabalha para isso, mas o melhor mesmo que a gente pode dar para os nossos filhos é deixar muitas vezes o telemóvel, o celular de lado, sentar, conversar, ter ali uma interação presente com os filhos. Isso é a coisa mais importante. E aqui tem, né? Padrões, repetir ou repelir. Por que é isso aqui, Lucas? É porque a nossa tendência é nós repetirmos os padrões. Então, isso é uma programação que é feita no nosso cérebro. Então, nós nascemos, crescemos, como a Amanda falou, essa idade, até os 13 anos, é onde o nosso cérebro ele está sendo programado, absorvendo informações, tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente sentiu. Então, foi assim. E também a questão do ser pai, ser mãe. Aonde que nós mais aprendemos a ser pais e mães? Vendo como o nosso pai era o nosso pai, como o nosso pai agia e como a nossa mãe agia. Qual que é a tendência? A tendência é nós repetirmos isso. Só que eu tenho certeza que você, assim como eu, nós queremos aperfeiçoar. Então eu tenho muita gratidão pelos meus pais, amo os meus pais, mas eu desejo aperfeiçoar, desejo conseguir ser um pai melhor para o meu filho, observar as coisas boas do meu pai e as coisas que de repente eu não achava tão boas, eu aperfeiçoar isso. Mas eu não sei se já aconteceu aí comigo já, eu me pegar em um momento agindo exatamente igual o meu pai ou a minha mãe fazia comigo de uma coisa que eu não gostava. Quem já passou por isso? Você de repente se viu fazendo igual, de repente uma bronca, uma ralhada, uma atitude, um comportamento, uma reação sua diante de algo ali com o seu filho, com a sua filha. Que você falava, isso eu não vou fazer igual de jeito nenhum. E aí de repente você veio e você fez, sem perceber, sem querer, você fez igual. Por quê? Porque o padrão está instalado, né? Então, essa é a nossa tendência. E aí, tem os dois lados, a tendência de repetir o padrão ou ir para o outro extremo, que é repelir o padrão. Que é aquela coisa assim, eu abomino isso, então eu quero distância disso. Só que aí, de repente, vai para um outro extremo que também não é saudável, né? Então, o ser humano, nós seres humanos, na maioria do nosso tempo, ou nós estamos repetindo padrões, ou em alguns casos, repelindo padrões, indo numa direção totalmente oposta, e que às vezes também pode ser perigoso, pode ser não tão positivo assim. E aqui, gente, essa mãozinha ali nesse slide aqui da apresentação não tá à toa ali, tá? Essa mão ali. Ahn, muitas famílias, quando não têm paciência, existe um hábito que é gritar. Alguém já ouviu algum grito em casa? Ou já gritou em casa alguma vez? E aí, papai, mamãe, grito. Na escola, gente, é o que a gente infelizmente mais ouve, né, nas turmas. Gritos, professor, professoras, auxiliares, né, inspetores. Mas vamos lá. Uma das coisas práticas que a gente pode fazer é a respiração montanha-russa. Então, queremos convidar vocês a fazerem assim agora, ó. Vamos lá. Põe a mão assim para frente. Uma técnica que é útil de respiração para você
ou com o seu filho, a sua filha, ou você com você mesmo em momentos que o sangue sobe, que dá aquela vontade de gritar. Então, mão para frente é o seguinte, é a respiração montanha-russa. Quando a gente subir, a gente vai inspirar, ó. Desceu, assopra. Vamos lá, pega a outra mão e faz o dedinho junto, ó. Sobe, inspira, desce, assopra. Olha que simples o que a gente acabou de fazer. Dá mais ou menos 10 segundos isso. Olha que coisa mais simples que acabamos de fazer. Já não dá um estado de relaxamento? Isso que a gente fez aqui, vocês aprenderam agora, mas depois você pode fazer. Então, você pega a outra mão e faz mesmo assim. Inspira pelo nariz, assopra pela boca. Ou seja, se o padrão era gritar, você vai falar: vem aqui, vamos respirar juntos. Graças a Deus, o nosso organismo, cada parte dele funciona de forma automática. A gente não precisa ficar falando, né? Olha, o coração bate aí porque eu preciso estar viva. Pulmão funciona aí porque eu preciso respirar. Isso acontece automaticamente. Mas a gente usa momentos de respiração intencional, tipo esse, para a gente prestar atenção na nossa respiração. Porque às vezes no agito do dia a dia, por que que a respiração é uma das primeiras coisas que muda, né? Porque está com ansiedade, está agitado, está estressado. Então, se esse era o padrão que você vivia, tenha momentos de respiração intencional, parar para respirar. E aí fica essa dica, não sei exatamente a idade dos vossos filhos, mas essa respiração montanha-russa, fazendo a mão assim, assim, isso ajudou já muita gente e nos ajuda sempre. Por mais que possa ser algo simples, mas isso pode ser a aplicação de um novo padrão. Momentos de estresse dentro de casa, momento que as coisas, né, querem sair do controle e estresse gera mais estresse. Grito, às vezes, gera mais grito. Então, às vezes, aplicar, implantar um novo padrão simples como esse, de respirar montanha-russa, 5 vezes inspira, 5 vezes expira, 10 segundos, já faz a diferença para muitas vezes nós não darmos um mau exemplo. Por quê? Porque se eu grito com meu filho cada vez que ele me chateia, cada vez que ele me irrita, não é o melhor exemplo. Daqui a pouco ele vai estar gritando também, né? Ó, tem uma mãe que escreveu aqui, né, que ela já foi muito agressiva com o filho, depois se sentiu muito mal. Sabe, é claro que, né, a gente não é a favor de agressividade, né? Mas se a gente não toma consciência, a gente vai repetir sem perceber. E se a gente tem um pingo de consciência por aquilo até que a gente já viveu, aí claro que vai causar um mal-estar, né? Um arrependimento. E tomara que seja arrependimento, porque quando a gente se arrepende, aí tem um fruto bom, né? Porque o remorso é diferente. O remorso faz a pessoa ficar corroendo aquilo que não fez bem para ela. E o remorso vai fazer com que aquilo que fez mal continue a fazer mal, né? Quando se arrepende, a gente muda, a gente busca mudar, né? Ó, a Kátia aqui agradeceu, é imediato o alívio. Muito obrigada. Pois é, uma coisa muito simples e o alívio ele é imediato. Muito bem. O Lucas na introdução até comentou um pouquinho, né? A gente tem instinto, claro que a gente tem o instinto materno, paterno, claro que sim. Mas será que é suficiente? Será que é suficiente para a gente educar os nossos filhos só por instinto? Claro que isso é importante. Claro que sim, né? Eu lembro quando
eu estava grávida e eu falava, meu Deus, aquela coisa que normalmente as mães pensam, será que eu vou ser uma boa mãe? Como será que eu vou me portar? Será que eu vou conseguir educar o meu filho? E eu lembro que eu ouvi uma frase que naquela época fez muito sentido para mim, que é, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Ótimo. Naquela época aquilo foi um bálsamo para mim, fez muito bem ouvir essa frase. Mas no decorrer depois, eu tive que estudar muitas coisas, eu tive que buscar conhecimento para que eu pudesse ter mais informação, ferramentas para eu aplicar no dia a dia com o nosso filho. Então não foi apenas o instinto não bastou. Então a educação da sobrevivência é a educação que vamos levando, né? A gente vai vendo e vai acontecendo. Ótimo. Isso funciona até a página 3, porque a gente estuda, também tomando o exemplo quando eu estava grávida, eu lembro que eu comprei aquele livro Nana Neném, Crianças Francesas Não Fazem Manha, estudava cada fase da gestação para a formação do bebê, Semana um, semana semana 2, um, eu lembro. 2, né? E aí depois o filho nasce, você vai estudando um pouquinho. Depois que você vê que a criança já toma banho, se troca, já come sozinha, será que você continuou estudando para dar uma educação para uma vida abundante? O que é uma vida abundante? Plena. Ah, mas existe plenitude? Existe uma vida realizada, uma vida produtiva, uma vida, sabe? Bem vivida, né? Né? Uma vida com vida. Hoje, você pergunta às vezes para algumas pessoas, e aí, tudo bem? Ah, vai-se lá, Vai se andando. vai-se andando, né? Então, peraí, será que eu quero que meu filho também daqui a pouco esteja falando, como que você tá? Vai-se andando, ah, mais ou menos, vamos lá. Ou alguém que fala, tem pontos sim a serem ajustados, estou a aprender, mas a vida é uma vida maravilhosa de se viver, porque se eu estou com fôlego de vida e estou vivendo, graças a Deus por isso, tem um propósito. Então vai ter um ar de reclamação, de pessimismo, ou vai ter um ar de gratidão? Vai ter um ar aonde que bom que eu estou a aprender, que bom que eu estou a evoluir. Que bom que todos os dias eu tenho a oportunidade de avançar em alguma coisa na nossa vida. E esse ponto é muito importante, porque, como a Amanda falou, né, a educação da sobrevivência tem a ver com instinto. Se nós não estudarmos nada, nós, pelo instinto, vamos conseguir que os nossos filhos sobrevivam. Mas eu acredito, sinceramente, que você quer que o seu filho, a sua filha, não só sobreviva, mas desfrute, tenha uma vida bem vivida, né? Uma vida abundante, uma vida plena, como a Amanda falou. E quem é? Por onde começa isso? Começa em nós. Nós somos aqueles que podemos e devemos dar essa nova referência para os nossos filhos, de que existe uma vida que pode ser bem vivida. Ai, Lucas, mas a minha infância foi muito sofrida, a minha infância foi muito difícil com os meus pais eram muito assim ou assado. Talvez essa possa ser a sua história. Talvez, né, você na sua época de criança, de adolescente, talvez você não tinha uma referência de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida bem vivida. Mas, e aí? Aí agora o seu filho, sua filha, está crescendo. Também não vai ter essa referência? Vai achar que o mundo é difícil, que o mundo é mau, que o mundo é horrível, que a vida é um peso? Ou, não, peraí. De repente eu tive uma infância, uma adolescência, uma juventude muito difícil, com muitos desafios, com muitos problemas, com um cenário muito complicado, mas eu posso trazer uma outra referência para os meus filhos. Melhor que eles saibam isso de vocês
do que eles precisarem se tornar adultos e só quando forem adultos saber que existe uma vida boa. Não é melhor que eles descubram que existe uma vida boa, que pode ser bem vivida, não Alice no País das Maravilhas. Não. A vida real, existem desafios, existem problemas, sim. Mas a vida pode ser bem vivida, pode ser bem aproveitada. Que eles descubram isso através de nós, pais. E quando a gente fala essa vida boa, bem vivida, tem duas coisas muito simples aqui, que é alegria e gratidão. Se uma vida ela tiver mais alegria e mais gratidão, já é melhor. Olha que interessante. Se eu comunico mais alegria, porque alegria não é só alegria de ficar rindo e dar gargalhada, não é isso. Alegria de viver, alegria por estar de pé, alegria por ter uma família, e envolve a gratidão junto. Ânimo, boa disposição, né? Alegria tem muito a ver com isso também. Ânimo, boa disposição. Tem gente que acorda e bom dia. O que tem de bom nesse dia? Eu já ouvi isso, né? Então, A expectativa da pessoa já é ruim. Aí, se a expectativa da pessoa já é ruim, como é que vai ser? É bem provável que seja ruim, né? Então, são pequenos detalhes que se a gente acorda os nossos filhos, tem dois momentos, a gente aprofunda um pouco mais isso que eu vou falar agora dentro do programa Pais e Mães, mas existe um momento tão importante, dois momentos com os nossos filhos, que eu já quero deixar essa dica aqui para vocês. A hora de acordar e a hora de dormir. São dois momentos de ouro. Hora de acordar é a hora aonde o dia começou para aquela pessoa. é como se o cérebro tivesse ligado. Acordou para aquele dia. Como que acorda? Acorda com um belisco, acorda com um grito, acorda sempre apressando a criança. Ela vai chegar na escola uma pilha. Ela vai chegar na escola Estressada. estressada, super agitada, claro que vai, né? Então, o que que acontece? Momento de acordar e momento de dormir. Que o momento de dormir não seja, tá na hora, dorme logo, tal. Não, seja um momento de refletir sobre o dia. O que que foi o ponto alto e o ponto baixo do dia? O que que eu não gostei, mas o que que eu pude aprender com aquilo? O que que eu tenho gratidão por ter vivido? Então, esses dois momentos são momentos importantíssimos. O início do dia e depois ao dormir. E principalmente, né, o sono. O sono, ele vai trazer ali um registro de informações do dia. O sono, ele vai trazer uma recuperação em vários sentidos. Então, é importante a gente tomar um cuidado especial nesses dois momentos, ao acordar e ao dormir. Isso serve para todos nós, né? Claro que sim. Boa. Bom, outro ponto importantíssimo, né? Fizemos até uma enquete lá no nosso grupo do WhatsApp e muita gente falou sobre comunicação, como melhorar a comunicação. E a gente acha que comunicação é só falar bonito, né? Pois é, gente, a comunicação daquilo que a gente fala, né? O falar é a menor parte da comunicação. Então tem esse estudo, né, do professor Albert Mehrabi da Universidade da Califórnia, que traz aqui os aspectos da comunicação e 7% é o que a gente fala. 38%, que é muito mais, é o tom de voz e a nossa linguagem corporal, a linguagem não falada, não verbal, que é a maior parte da nossa comunicação, é 55%, né? E falando dos nossos filhos, os nossos filhos eles nos conhecem. Os nossos filhos percebem pela nossa cara, pelo nosso rosto. Aqui em Portugal se fala mais cara, no Brasil se fala mais rosto, né? Percebe se estamos irritados ou não, se estamos preocupados ou não, o nosso tom de voz, né? Então, uma coisa é eu com alguém de fora que de repente eu consigo disfarçar.
Talvez vou para uma reunião de trabalho que vai durar 1 hora, e eu consigo ali disfarçar e tal, e é só 1 hora, a pessoa não me conhece. Mas com os nossos filhos, que nos conhecem muito bem, porque convivem conosco, o que a gente fala muitas vezes é a menor parte da comunicação, né? Então, entender isso colabora bastante para que a comunicação ela seja mais assertiva, ela tenha um efeito melhor, porque esse é um dos grandes desafios dentro do relacionamento familiar. Olha só, a Carla escreveu uma coisa muito bacana aqui. Ela escreveu assim: com o meu filho mais velho, de 19 anos, repeti padrões do meu pai. Era sem paciência e rude. Com o meu filho mais novo, de 10 anos, mudei o comportamento. Conversamos muito sobre os sentimentos, dou muita atenção. Mudei muito o meu comportamento desde que tive que levar o meu filho mais velho ao psicólogo, porque ele engolia os sentimentos. Gente, parabéns, Carla. Por quê? Porque chegou uma hora que te deu um choque de lucidez, né? É um termo que o doutor Augusto Cury usa muito, choque de lucidez. Tem momentos que a gente tem que despertar, e que bom que você conseguiu despertar. Parabéns, e parabéns para cada um que está aqui, mamães e papais, ó, tem vários homens aqui hoje. Uau, parabéns, parabéns, que A bom. gente fica muito feliz mesmo quando vem os papais, porque 98% das pessoas que nos procuram são as mulheres. 98%. Só 2% são os homens. É. Então, quando tem pais aqui, né? O Antônio está aqui. Quem mais que está aqui de pais? Eu vi o Antônio, tinha o Tem bastante Joel, gente, ó. tinha o Joel também, que eu lembro que Cadê? chegou. Tananana. Quem mais? Só Antônio e Joel ou tem mais? Marcelo. Marcelo. Então a gente se alegra por isso, porque nós, homens, também precisamos, né, de desenvolver o nosso emocional, aprender essas ferramentas que são para o marido, para a mulher, para o Ah, pai, para a mas mãe. isso aí é a mãe que tem que cuidar. Não. É um trabalho em equipe. Uma coisa que a gente sempre fala, gente, a educação de uma criança, o treinamento de uma criança para a vida é um trabalho em equipe. Então é o pai, a mãe, né, que nós somos a principal referência, mas, como eu disse no início, hoje em dia existem muitas vozes e nós temos que buscar quais vozes vão ser o reforço, vão fazer parte da nossa equipe nesse objetivo. Pertencimento. Quando alguém não se sente pertencente, se sente à margem. Daí vem o termo marginal. Forte, né? Bem forte isso. A gente dá aula em escolas aqui em Portugal, da oficina das emoções, né? Dessa missão que Deus nos deu. E temos as nossas turmas online. Então, a gente tem aqui nesse webinar pessoas de países diferentes. Nós temos turmas para todos esses países, tá? E tem uma coisa que a gente pergunta para as crianças de vez em quando, que é o seguinte: a gente fala assim para eles: quem aqui se sente sozinho na sala de aula na escola, mesmo com todos os colegas, mesmo com a professora ali? O que vocês acham que eles respondem? Quantos? A maioria. Quase todos. E tem turmas que todos levantam as mãos. Se sentem sozinhos no meio de muitas pessoas e pessoas que convivem todos os dias, o ano todo. E aí tem aquela outra pergunta que a gente faz também, né? E a gente faz a segunda pergunta que é: quem aqui, às vezes, dentro de casa, a sua família ali presente, mas você às vezes tem a sensação de estar sozinho? E também tem muitas crianças que levantam a mão, por mais que Adolescentes, estão então, adolescentes, estão acompanhados, mas estão a se sentir sozinhos, né? E, gente,
pertencimento é uma das necessidades emocionais básicas do ser humano. Nós somos seres sociais, somos seres relacionais. O ser humano, nós existimos para nos relacionar, para vivermos em comunidade, em sociedade. Então, temos essa necessidade de pertencer. E o primeiro núcleo que uma criança, que um adolescente precisa se sentir pertencente é a família. Então, momentos do dia a dia, né, que antigamente era um momento sagrado, vamos jantar juntos, todos na mesa. Se perdeu muito isso até por conta da internet, aquilo que o Lucas também trouxe no início. Cada um fica no seu telemóvel, no seu celular, cada um no seu mundo, cada um vendo alguma coisa. Claro que isso acontece, e lógico, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, mas quando a gente chega em casa, ou para quem trabalha em casa, quando a família está em casa, momento do jantar, momento da mesa, o celular não entra, não senta na mesa junto. Chame os filhos, crie essa cultura de sentarem juntos, pelo menos uma vez no dia, sentarem à mesa juntos, que não seja só para comer, para se alimentar da comida, mas para se alimentar da relação, para cultivar a relação, o momento da família juntos, a partilha, né? As histórias, a vivência do dia. Então, esse pertencimento, ele é muito importante. E faz uma reflexão aí. Será? Observe os teus filhos, observe o teu cônjuge. Será que ele tem vontade de voltar para casa? Será que essa criança tem vontade, esse filho, esse adolescente, esse jovem, tem vontade de voltar para casa? Vou aproveitar aqui e fazer a observação que a Carla trouxe aqui, ó. Gostava só de referir que a minha relação com meu filho mais velho também mudou quando eu mudei. Estamos muito mais próximos. Excelente, né? Excelente. Parabéns de novo, cara. Então, às vezes a gente espera do filho coisas que nós, como pais, teoricamente deveríamos ter mais maturidade cognitiva e emocional. Só que muitos pais, mães, não se abriram para amadurecer emocionalmente. Aí fica como se fossem duas crianças a discutir em casa. Duas pessoas sem maturidade emocional, querendo ter razão, batendo pé, né? Por isso que dentro dos nossos programas a gente busca trazer cada vez mais essa consciência, porque tem que começar por alguém. Por quem que vai começar? E algumas palavras muito importantes dentro do pertencimento é o acolhimento. Né? Então, uma criança, um adolescente, quando ele é acolhido, até mesmo nos momentos de erro, nos momentos de falha, nos momentos, né? Porque é natural, todo mundo erra. E a criança ou o adolescente vão cometer erros muitas vezes por não saberem. Muitas vezes porque estão aprendendo os seus limites. Só que, será que eu acolho essa criança, esse adolescente, não de validar o erro, não de passar a mão na cabeça, como se diz no Brasil, né? Não, mas de, olha, você errou, vou te corrigir, mas eu te amo. Então, isso tem a ver com pertencimento, né? Cuidado com a rigidez excessiva. Pais, mães, às vezes muito rígidos. E isso impacta onde? Na sensação de pertencimento daquela criança, daquele adolescente. Porque um dos grandes desafios que nós temos como pais, como educadores, é a gente transmitir tudo o que precisamos transmitir para os nossos filhos e buscar perceber também a interpretação deles. Porque nem sempre eles interpretam o que nós procuramos transmitir. Uma vez nós estávamos aqui em Portugal fazendo uma imersão para adultos, isso até antes da oficina das emoções.
E aí eu falei uma coisa, né? Nós estávamos ali um dia todo, uma imersão, um grupo de pessoas. Eu falei, olha, é possível que o meu filho, quando for adulto, esteja numa imersão dessa, tendo que ressignificar um monte de coisa, de erros que eu cometi quando ele era criança, quando ele era adolescente, e sem saber, ou sem a intenção, mas eu não tenho o controle sobre a leitura, a interpretação que o meu filho faz daquilo que eu falo com ele, daquilo que eu faço. Por isso que isso aqui é muito importante, a gente entender que os nossos filhos precisam se sentir pertencentes e o acolhimento é fundamental. A Rita escreveu: realmente o momento da família à mesa é importante para a escuta de todos. Sim. Deixa eu ver aqui. A Carla, ela escreveu: cá em casa é obrigatório jantarmos todos juntos e sem telemóvel à mesa nem TV, para podermos conviver e assim posso estar atenta a certas alterações no comportamento deles. Excelente. Isso é um hábito muito saudável em vários aspectos, inclusive colabora no pertencimento. Eu faço parte da família, nós somos uma família. E aproveitando isso, né, nós demos para vocês de presente esse livro, A Arte de Fazer Perguntas entre Pais e Filhos, a versão digital dele. E esse livro é um livro que tem várias perguntas, que é para ajudar mesmo a trazer para fora informações que às vezes a gente não sabe como extrair isso, né? E aqui tem um ponto. Quem aqui considera que o teu filho é inteligente, a tua filha é inteligente? Você fala, nossa, meu filho é muito inteligente, minha filha é muito inteligente, né? Normalmente a gente considera. Só que inteligência é diferente de maturidade. E aí vem até o que a Carla trouxe aqui. Ouvir as palavras que não são ditas, observar o comportamento, né? Não são ditas, mas são apresentadas diante de alguns comportamentos. Então, é um ponto aqui da gente observar. E esse ponto a se observar, eu não sei quem aqui é casado, casada, se você vive com o pai do teu filho, com a esposa, né? Com a mãe da criança, ou se, enfim, eu não sei a configuração familiar. Independente da configuração familiar, você é o pai dessa criança. Você é a mãe dessa criança. Não abandone esse papel. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Em tudo a gente aprende, se a gente tiver disposição para aprender. Então, já falamos aqui, não é só, eu gerei o meu filho porque nasceu do meu ventre. Então, não, a maternidade e a paternidade é para a vida toda, em fases diferentes da vida do nosso filho, da nossa filha. E a gente precisa, em alguns momentos, de conversas como essa que nós temos aqui, para que abra nossa mente, para que coloque uma luz em algum ponto que para nós ainda está escuro, que ainda a gente não consegue perceber. E uma coisa interessante, né, que faz diferença aqui, e isso serve para nós, é a segurança. Uma vez nós estávamos fazendo uma live com um empresário aqui em Portugal, e aí ele falou uma coisa, né, interessante, assim, num tom de brincadeira. Ele falou, sabe que às vezes eu fico até sem jeito de falar com a minha filha é jovem, porque ela sabe tanta coisa, às vezes até nessas questões de tecnologia, ela sabe tanto mais que eu. Eu já, né, tô um pouco mais velho e tal, a velocidade dessa juventude é incrível. E aquilo foi interessante, nos chamou a atenção, por quê? Porque inteligência, como a gente colocou aqui, é diferente de maturidade. Então não é porque de repente, em algum aspecto, meu filho, a minha filha, tem mais facilidade, sabe mais do que eu em algum assunto, que eu vou me sentir inseguro, que eu vou achar que, nossa, mas como é que eu vou. O conhecimento tecnológico não é mais importante do que a sua experiência de vida para transmitir princípios e valores. Uau! E
Outro ponto, e por isso que a gente colocou aqui para a gente lembrar, né, o livro, às vezes nós precisamos de novas formas de abordagem. Às vezes, você fazer pergunta, ao invés de falar o que a criança ou adolescente tem que fazer, naquele tom de imposição, às vezes você fazer uma pergunta vai ser mais eficiente, vai gerar um resultado melhor do que você falar, faz isso, não faz aquilo, eu já te falei 10 vezes, tal. O jogo não é um jogo só de regras, Exatamente. é um jogo. É convivência, né? Então, convivência não dá para ser baseada apenas em regras, por mais que, sim, nós vamos estabelecer limites, rotina e etc., mas tem hora que uma boa pergunta, ela faz aquilo que a gente gostaria e que, de repente, a gente falou 10 vezes e não deu certo. Às vezes é a pergunta que vai Que entrar. chega no lugar onde precisa chegar, Exatamente. né? A Catarina deixou aqui uma mensagem também. Não desista, viu, Catarina? Não desista. O amor, ele sempre prevalece e é Exatamente. maior. Às vezes precisa só de mais tempo, né? Muito bem, temos muito conteúdo aqui. A gente vai dar uma aceleradinha aqui. Então, fazer os nossos filhos se sentirem importantes, né? Acho que tem a ver também com pertencimento. Então, palavras. Gente, a nossa palavra, ela tem um poder, Muito poder. né? Ela faz uma diferença, ela tem um peso, um peso. Então, tem pais que falam para os filhos: você não presta, não serve para nada, você não vai ser ninguém. Gente, tira isso do teu vocabulário. Não, não direcione palavras assim para os teus filhos. Isso não faz bem. Seu Isso pardo, não vai fazer bem para a vida inteira. Isso vai ficar registrado. seu lerdo, né? A Não gente faz vê, nada direito, é bagunceiro mesmo. às vezes nós vemos os pais falando cada coisa, às vezes coisas sérias, pesadas, e às vezes coisas que são mais leves, mas são faladas com frequência. E aquilo vai o quê? Vai sendo programado no cérebro da criança, do adolescente, né? Então as palavras, elas são poderosíssimas quando, como a Amanda falou agora. Outra coisa, substitua as críticas. Às vezes nós temos facilidade mais de criticar os nossos filhos do que de elogiar, do que de reconhecer o esforço. A gente vive hoje num mundo, é a ditadura da performance, alta performance, e tem que ser o melhor, né? Nosso filho vai no futebol, às vezes a gente vê uma cobrança de pais com os próprios filhos, como se a criança fosse profissional. E aí vem o quê? Vem a crítica. E aí isso afeta onde? Afeta na autoestima da criança, do adolescente. Nossa, depois para construir essa autoestima vai levar tempo, viu? Então, menos crítica, mais incentivo, mais paciência, mais validação. E validação não é ficar elogiando toda hora, que isso também não é saudável. A gente falou aqui sobre o sentar à mesa, né? Tem muitas pessoas, às vezes em eventos nossos ou nas nossas aulas, que falam: ah, na minha família, o pai falava, criança não conversa na mesa. Olha só, criança não pode falar na mesa. Claro que pode falar, claro que pode se expressar, claro. Como que a criança vai aprender a falar, a conversar, se ela não pode conversar dentro de casa? Então, aqui a gente colocou, né, consideração. Por que que você trata, né? Você não, né? Mas por que que tem pessoas que tratam melhor os de fora do que os de dentro? É importante os nossos filhos se sentirem bem, à vontade, em casa. Ai, sabe aquela sensação quando a gente viaja, e daí a gente chega em casa, a gente fala, viajar é bom, mas voltar para casa, ai, estou a me sentir em casa, que delícia. Será que todo dia a gente se sente assim na nossa casa? Os nossos filhos se sentem assim? É para pensar, né? Estabelecer limites com amor. Claro que a gente tem que estabelecer limites. Isso não é só com os nossos filhos, em qualquer relação. Em qualquer relação. Até aqui vai, até ali não vai.
Então, dar limites é amar, e não dar limites é abandonar, né? A gente vê hoje muitas vezes os extremos. Às vezes, adultos que, quando eram crianças, os pais eram muito rígidos, não deixava nada. Aí vira pai, vira mãe, vai para o lado ao contrário. Não, não, meu filho, olha, eu fui tão podado na vida, na minha infância, na minha adolescência. O meu pai e minha mãe era tão rígido que eu deixo. Pera lá, não, não deixa tanto assim, não. Não dar limites é abandonar. A criança precisa, né, da orientação, precisa da correção e também o como se faz isso, né? Então, a forma como a gente corrige faz toda a diferença. A gente falou agora há pouco aqui sobre a questão do grito. Então, o grito, ele não é saudável em nenhum momento, não é saudável na correção. Você pode corrigir, ensinar, mostrar que de repente foi o erro e ser muito mais positivo o efeito se for sem grito, sem acusação, né? Às vezes o pai, a mãe falou 10 vezes, aí a criança, o adolescente fez diferente, aí dá com a cara na parede. Aí vira o pai e a mãe, tá vendo? Eu não te falei? Eu te disse? Você não quis me ouvir? Viu? Olha o que dá quando não me obedece. Olha o que dá quando não ouve o que eu falo. Tudo bem, você falou. A criança, o adolescente não fez. Mas será que vai ser bom acusar? Depois vir com esse peso, essa carga de acusação? É claro que tem que ser conversado. Sim, conversado. Por isso que ali está, ó, o como fazer isso, o como, né? E é onde às vezes a gente erra. Por quê? Porque não aprendemos, né? E é um processo constante do nosso aprendizado, nós como pais, aprender, amadurecer, errou, corrige, melhora. E é um exercício diário, né? É um exercício diário. É, Porque quando a gente tem filho, nós estamos nos curando de tantas coisas, né? A gente fala da cebola, nos cascados de cebolas, eu falo que a vida é uns cascados de cebolas. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê que tem que se lapidar em tantas coisas, né? E aí a gente está descascando a nossa cebola e ainda ajudando o filho a descascar dele. E é assim, é melhor assumir isso e ir se aperfeiçoando e ir, né, ensinando, do que ir levando, empurrando de qualquer maneira, né? Então, o nosso exemplo. Então, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra coisa. É uma congruência com aquilo que a gente demonstra em casa e fora de casa. Tá? Em casa, né, é uma grosseria. Fora, então hoje em dia, infelizmente, né, a gente ouve mais o termo narcisista, né? Comportamento narcisista. Tem o transtorno, tem o comportamento. São duas coisas. Aí a pessoa é incrível para os de fora, dos de dentro, nossa. Então, às vezes, não é que a pessoa, você é um narcisista, não é isso. Mas às vezes é uma coisa que a gente fala, meu Deus. Eu sei que eu falei agora uma coisa mais pesada, né? Mas às vezes em pequenos detalhes, a gentileza, o por favor, com licença, obrigado, sabe? Né? As pessoas às vezes no trânsito é uma ignorância. Nossa, esses dias fui deixar o Thomas na escola, eu virei num lugar que eu achava que podia fazer retorno, eu não tinha visto a placa. O cara colocou o carro dele na frente do meu, começou a tirar fotos falando que vai chamar a polícia. Eu falei, desculpa, tipo, é a primeira vez que eu tô virando aqui, eu não tinha visto essa placa. Me desculpe. Mas o cara, numa grosseria, num tom, né? Então, pera lá. Eu preciso observar a minha congruência. Então, E, aquilo que a gente vive em casa e fora de casa é congruente? Não é congruente? e quando a gente fala do nosso exemplo, também das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, né? Porque
o nosso exemplo para os nossos filhos não significa apenas que nós somos super-heróis. Nunca temos dias difíceis. Estamos sempre bem para os nossos filhos. Não necessariamente é isso o bom exemplo. O bom exemplo é a tua autenticidade. E às vezes no dia mais difícil, ou naquilo que você não sabe, ou naquilo que demonstrar essa fragilidade, essa vulnerabilidade, que não significa se vitimizar. Porque, infelizmente, tem pais e mães que começam a se vitimizar para os filhos. E isso gera um efeito muito negativo. E tem uma outra coisa também, né, que acontece, é, dar espaço, dar espaço. O que que eu quero dizer com isso? Dependendo do padrão comportamental que você aprendeu e você repete, às vezes você isola os teus filhos, isola a tua esposa do convívio com outras pessoas, isola e a pessoa ela fica num cárcere emocional. E ninguém vai viver feliz num cárcere emocional. Tá livre do lado de fora, mas dentro tá aprisionado por muita imposição, por muita intolerância, por exigir uma perfeição que não existe em ninguém. Então, esse cárcere emocional é algo muito tóxico. Isso faz mal para todo mundo. Não é saudável. Então, são pontos aqui para vocês observarem, porque às vezes a gente está agindo assim, aí o cônjuge fala, olha, você está fazendo de um jeito. Não, eu que mando, é assim e pronto, tem que ser desse jeito. Dê espaço para o outro também falar. Tem gente que fala, mas meu filho não fala mais comigo. Claro, ele nunca teve espaço para falar. Como que você quer que agora ele fale? Ah, meu filho não fala das coisas dele, mas ele tinha esse espaço para falar? Ele tinha essa abertura para falar? Ou ele sempre foi muito isolado, muito. Cala a boca. Não é assim, né? Ok. Vamos lá. Podemos falar mais um pouquinho? Todo mundo aí, firme e forte? Sim? Fluindo, fazendo sentido? Se sim, Sim, escreva aqui. Sim, tá fazendo sentido aí, Lídia? sim, em todo o sentido. Lídia, aproveitando aqui, vou até parar de compartilhar a tela um segundinho. A Lídia já esteve conosco em evento presencial, né, Lídia? Já fez a turma Pais e Mães, mesmo não tendo filhos. Conta pra gente, Lídia, isso. É uma grande experiência, é muito ensinamento, é quebrar um pouco os nossos padrões, não é? Não, como eu tenho uma sobrinha agora de dois anos, é muito desafiador e é um pouco de fazer, género, é uma preparação, né? Para depois, quando for mãe, acaba por ser bem mais fácil, porque eu fico com ela aos sábados, sozinha com ela. E então eu tenho essa oportunidade também de pôr em prática aquilo que eu aprendo. E é um pouco de quebrar padrões e também pôr os meus limites. E tenho essa oportunidade de fazer isso com ela. Muito Uau! bom. Que bom ter você aqui, viu, Lídia? E Obrigada. parabéns, né, Lídia, por você buscar ser uma tia melhor, né, para tua sobrinha e colaborar, fazer parte da equipa pelo desenvolvimento emocional dela, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, é um trabalho em equipa e você faz parte da equipa e está buscando fazer a sua parte com excelência, né? Uhum, uhum. Uma coisa que se fala muito cá em casa, por exemplo, ela gosta muito de colo. Eu dou muito colo para ela e a minha mãe disse, estás a mimar muito a tua sobrinha. Eu disse, não, colo não quer demais. Agora, se eu estou-lhe a dar muitos presentes, ou estou a dar muita coisa que ela já tem, aí sim, aí é que eu já estou a mimá-la. Agora, colo, esquece, é o máximo que eu posso, e estou sempre quase sempre com ela ao colo, porque ela quer muito, e entendo porque é que ela requer muita atenção, mas é uma coisa que jamais me cansa e que jamais. E é isso, é esta mentalidade, é esta experiência que faz com que eu também seja este acolhedor para ela, né? Porque se não fossem vocês, dizia, ok, pronto, cola é demais, então não vou dar menos cola possível. E acaba por ser sempre uma aprendizagem e acaba sempre por fazer o melhor para ela, que é o principal.
Uau, gratidão, Lídia, por partilhar. E você me fez lembrar quando o Thomas era bebezinho. Eu fui na. A gente foi numa consulta da pediatra, lá no Brasil ainda. E ele. Alguma coisa que ele não estava dormindo, né, no berço, ou sei lá. E aí eu falei para a pediatra, não, porque eu insisti, fiquei muito tempo, mas consegui, para ele não se acostumar a dormir no meu colo e tal. Ela virou para mim, né, pediatra, experiente, falou: um dia você não vai mais conseguir carregar o teu filho no colo. Tá. Então, você, às vezes, né, você está preocupado de querer, né? Daqui a pouco ele não vai estar mais no teu colo, pra você conseguir fazer ele dormir no colo. Tipo, ela querendo falar assim, relaxa. É, gente. Por isso Há que a tempo gente para tudo, né? tem tempo para tudo. É, E que bom que a gente ouve, né? Hoje de manhã a gente estava ministrando num workshop e aí eu estava dizendo, tem coisa que a gente acha normal até perceber que aquilo não é normal. Simples assim. Tem coisa que a gente achava que era normal, mas fala, puxa, eu ouvi de um outro jeito e pera lá. Será que pode ser diferente também? Né? às vezes novas referências, né? É o que estamos a fazer aqui. Novas referências muitas vezes nos ajuda a ampliar a nossa visão. Quem pode ficar com a gente mais 10 minutos aqui, gente? Pode? Mais 10 minutos, pode ser? Sim? Deixa eu ver aqui. Sim. Boa. Então vamos lá, mais 10 minutos. Vamos nessa. Até porque a gente tem uma surpresa preparada para o final. Exatamente, exatamente. Aqui a gente tem umas dicas de pais Conselhos finais de para pais para pais. pais. Vamos ver o que tem aqui. A gente vai passar rapidinho aqui para vocês. Educar não é cobrar lição. Ai, toma banho, escova os dentes, faz lição de casa, sei que lá. Gente, isso é, né, é bom, é importante, ok, mas educar é muito mais do que isso. Às vezes nós gastamos tanta energia nessas coisas do dia a dia, e aí a gente não tem energia para as coisas que são até mais importantes. Não que não seja importante, né? A higiene, a organização, sim, mas educar vai muito além. É ajudar a criança a resolver problemas, né? Então aqui a gente sempre fala aqui em casa, a gente vai atrás da solução. Veio alguma coisa, a gente vai atrás da solução, a gente vai arrumar uma forma para resolver aquilo, né? Se for agora ou se for mais para frente, mas a gente vai buscar, né? Presença previne, então o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, né, principalmente na primeira infância, principalmente até os 13 anos, é a nossa presença. E presença com atenção, não é cada um com a cabeça num lugar, outro no outro lugar, né? Então, não como uma obrigação, mas pelo prazer de ser família, pela alegria de ser família. Terceiro conselho, diálogo sempre. Clareza liberta. Então, é o nosso papel transmitir para os nossos filhos os valores da nossa família, né? Não é o papel da escola, não é o papel da igreja, é o teu papel, é o meu, né? Com o quê? Com diálogo. Então, muitas vezes a gente trazer o porquê das coisas. Sabe aquela coisa do. Eu não sei se você ouvia isso quando era criança, mas eu ouvia. Por que não? Ok, Porque eu estou mandando. tem hora que de repente você já falou, você já explicou por quê, você já falou várias vezes não, e mesmo assim a criança ou adolescente insiste, talvez você vai ter que ser mais duro. Por que não? E acabou, chega. Mas, às vezes é importante a gente falar o porquê das coisas, né? Então, nós, por exemplo, somos muito atentos na questão da tecnologia, né? Então, nosso filho ele não tem telemóvel, não tem celular, não pretendemos dar ainda isso para ele, porque ele é uma criança e, na nossa opinião, criança não tem que ter celular, né? Fora alguns casos, né? A gente tem uma conhecida que o filho tem uma questão de diabetes e tal, mas no normal, na maioria na nossa opinião, criança não tem que ter celular.
Mas cada um sabe de si. Mas Cada o um sabe de importante si. é E o nosso filho questiona, por ter quê? informações, explicar o porquê disso, Ver né? os colegas de escola, na idade dele, que já tem. Então a gente explica o porquê, filho, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, e papapá, papá. Então tem momentos que é útil, que é saudável, que é positivo. A gente trazer o porquê das coisas, o porquê do limite, o porquê do não, né? Então, diálogo sempre, clareza, liberta. E aqui, gente, permanecer um pai e uma mãe interessante, né? Então, a criança, ela, de criança vai para adolescência, juventude, vida adulta, e às vezes você está querendo brincar de gugu dadá com a criança, mas já é um rapaz, já está crescido. Então, a gente precisa evoluir também. Uma coisa é ser mãe de criança, outra coisa é ser mãe de adolescente, outra coisa é ser mãe de um jovem, outra coisa é ser sogra, né? Então, a gente precisa continuar, evoluindo também, para a gente continuar sendo interessante, para a gente continuar sendo um ponto de referência, um ponto de vou pedir conselho ou vou me abrir, porque eu sei que dali tem alguém atualizado para me ajudar, para conversar, para trocar ideias, alguém experiente, né? Pontos de conexão, Pontos né? de conexão. Às vezes até um desporto, um esporte, né? O Lucas e o Thomas conversam quase toda hora sobre futebol. Gente, não é o meu assunto preferido e nem tá na minha lista. Mas eu amo que eles conversem sobre futebol. Eu acho maravilhoso que eles conversem sobre futebol, porque eles têm um ponto de conexão forte, que eu acho que vai ser para a vida toda esse negócio de futebol. Então, às vezes, eu nem gosto de assistir jogo, mas às vezes eu assisto e fico brincando e fazendo os meus comentários para poder ter esse tempo junto com eles. É o que eu acho o máximo? Não, eu não acho o máximo, tá? Mas eu acho o máximo o ponto de conexão. Então eu posso, mesmo sem gostar, às vezes falar de futebol. Eu posso, mesmo sem gostar, perguntar de algum jogador, se alguma coisa, sei lá o quê, de algum time, para poder ter o ponto de conexão, tá? Muito bem. Aqui tem uns conselhos, um TPC, aliás, TPC. que é lição de casa, né? Trabalho para casa. É que no Brasil não é TPC, né? TPC é lição de casa aqui. Seguinte, gente. Primeiro, quem aqui, conteúdos novos, quem aqui tem Abriu tua mente um pouquinho hoje. novos insights, novas Eu ideias? aqui, Ou eu. dá um sinal com a mão, deixa eu ver aqui. Escreve no chat, quem, né, coisas novas, coisas interessantes. Vamos ver, ó, muito sentido, sim, sim, Faz todo sentido, vamos, sim. eba, uma surpresa, Eu, muito maravilhoso, boa. boa. Tá? Então tá fazendo sentido, Interação boa. muito interessante, boa. Passo a passo, para colaborar, para Tira vocês. print aí da tela agora. Quem quiser tirar print, depois se quiser marcar a gente no Instagram, enfim. Passo a passo para você colocar em prática, para você sair daqui com coisas. Primeira coisa é entender que é o processo de consciência, é o que te trouxe aqui. O que te trouxe para esse webinar, para nos acompanhar? Tem gente que está com a gente, que nos acompanha há anos. Aqui nós temos mãe de alunos. Aqui tem gente que está vendo a primeira vez, enfim. Mas por que você está aqui? Consciência, clareza, preocupação, entre aspas, desejo, né, de ser melhor, desejo de fazer diferente, inconformidade com aquilo que não está bom. Primeiro. Segundo, conhecimento. É o que nós estamos fazendo agora. Trouxemos aqui novos conhecimentos, novas referências. De repente tem coisa que você estava achando que estava normal e agora você percebeu que não está muito normal. Conhecimento. Depois, o próximo, colocar em prática. Se você pegar uma coisa interessante que você aprendeu aqui e colocar em prática, nossa, já valeu. E claro, pode ser mais do que uma, mas pelo menos uma. Só que aí, colocar em prática envolve o quê? Envolve esforço, dedicação, estabelecer limites, né? Nós estávamos com um casal de amigos na semana passada que a esposa compartilhou conosco que mudaram a dinâmica dentro de casa com os filhos adolescentes. Agora, o uso do telemóvel é até um horário mais cedo do que era antes.
Então, que bom. Começou a colocar em prática. Aprendeu algo, viu algo diferente, teve consciência, conhecimento, pôr em prática, limites e usar a criatividade, né? Para quê? Para trocar a dopamina artificial pela dopamina natural. Isso aqui é um assunto para outro dia, né? Mas o que é a dopamina natural? São as coisas que a gente faz no dia a dia que trazem sensação de prazer, de recompensa. Dopamina é um neurotransmissor que o nosso cérebro ele produz e que traz o quê? Traz satisfação, traz prazer. Só que hoje em dia, com as tecnologias, a dopamina ela é gerada artificialmente em muita quantidade. Então, trocar a dopamina artificial pela natural envolve criatividade, criar novas atividades. Então, importantíssimo, é fundamental a presença em tudo que você pensar de novas rotinas, de novas atitudes, de novas ações, de tudo que você quiser fazer de melhoria com os teus filhos, no seu lar, presença. A gente falou agora há pouco, presença previne. Depois a firmeza. Porque se você implantou algo novo na sua rotina familiar, algo diferente, você vai precisar manter a palavra. Com amor, com leveza, mas com firmeza. Aí depois, perseverança. Por quê? Porque as mudanças, novos hábitos, novas rotinas, novos comportamentos, não é uma coisa da noite para o dia. É um processo, né? Então são avanços, são degraus. Às vezes a gente desce um degrau, continua a subir, mas tem que perseverar. E ajustes contínuos. Por quê? Porque os nossos filhos, eles estão mudando de fase rápido. A Amanda falou agora há pouco. É diferente você ser mãe de um bebê de 1 ano e ser mãe de uma criança de 5 anos, e uma criança de 8, e uma criança de 10. A mudança de fase não é só da infância para a adolescência. É muita mudança. Então, esses ajustes contínuos conforme a idade, né? Aquilo que vai ser adaptação, às vezes uma nova rotina e por aí vai. Então, aqui é um passo a passo para que o seu lar tenha mais harmonia. Nós acreditamos, gente, que nessa 1 hora e pouquinho que a gente está aqui, com aquilo que vocês estão a ouvir, alguma coisa dá para colocar em prática, Com né? certeza. Então, muitas pessoas escrevendo aqui, ó, minha primeira vez aqui, me tornar uma mãe melhor. Aí a Cristiane trouxe algumas questões aqui do filho, Catarina também, a Lídia, né? Estás no curso certo, acredita que vais ver muitas melhorias com as técnicas que vai pôr em prática. Excelente, tema extremamente relevante e necessário para os dias atuais, dicas preciosas. Pratica a respiração. Muito obrigada, excelente abordagem, tal, tal, tal. Gente, seguinte, a gente sabe que para alguns de vocês, aqui é o ponto de partida, né? E tem algumas pessoas que querem um próximo passo para nós caminharmos juntos. E esse próximo passo a gente já vem divulgando no nosso Instagram da Oficina das Emoções, que é o programa Oficina das Emoções para Pais e Mães. O que é esse programa? A gente vai falar um pouquinho. Por que ele nasceu? Porque muitas mães e alguns pais dos nossos alunos, crianças e adolescentes, começaram a falar: isso que vocês falam é para mim. Eu estou precisando disso. Eu preciso. Eu quero, né? E eu pergunto para vocês, né? Ó, algumas pessoas já estão escrevendo aqui, ó. Quer ver, ó? Quero continuar com vocês, sem dúvida, Kátia. Cristiane, também quero continuar. Catarina, eu também quero. Como continuar? Então, a Oficina das Emoções é um programa online pelo Zoom, assim como nós estamos aqui. Vai começar a nova turma na terça-feira agora. Então, a gente vai continuar juntos já a partir de terça-feira, para quem desejar avançar junto com a gente. São 8 semanas juntos, ao vivo, aqui pelo Zoom, onde nós vamos, em cada encontro, estarmos 2 horas juntos,
trazendo a inteligência emocional com ênfase na família. Então, a gente tem vários depoimentos até de pessoas. Quer ver? Eu vou até compartilhar uma coisa aqui com vocês, que é muito interessante. Deixa eu abrir aqui, é bem rapidinho, tá, gente? Agora a gente vai ficar mais. Uma coisa interessante, né? Vocês estão conosco aqui 1 hora e pouco. Tenho certeza, como a Amanda disse, que insights, dicas valeram para vocês colocarem já em prática com a família. O programa Pais e Mães não vai ser 1 hora e pouco. Vão ser 8 encontros de 2 horas. Então a gente vai muito mais profundo em conhecimento, em ferramentas, para você se tornar um pai melhor, para você se tornar uma mãe melhor e ter ferramentas para colocar isso em prática e ter apoio, né? Ter conhecimento para isso. Olha só o que a Adriana ela trouxe nesse depoimento. Deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem. Peraí. Além da forma de falar, de se expressar, da sensibilidade, enfim, vocês têm um conjunto aí muito nato de saber passar as informações de uma forma muito, muito tranquila, uma forma muito gostosa, muito branda, então, onde a gente recebe isso tudo com amor. Eu sinto o amor de vocês, né? E você vê que é uma família que, assim como eu, assim como a Raquel, assim como a Eli, a gente está buscando a família, né? A gente preza pela família, a gente ama essa família e a gente quer o melhor para a nossa família. Então, foi incrível, foi muito enriquecedor para mim. De verdade, eu vim pensando que era para um propósito e depois eu percebi que o propósito era todinho para mim, graças a Deus, né? E eu vou sentir muita falta de vocês, porque virou um ponto de encontro onde a gente pode trocar as dores, as experiências, né? Enfim, é um momento nosso, assim, é uma terapia em família, é uma grande família em terapia aqui, sabe? E Lucas e Amanda, assim, continuem com esse trabalho que é brilhante. Vocês têm um dom muito grande de trazer a informação com amor, né? Com um afago, com um calor, com uma generosidade muito grande, né? Vocês não poupam em falar sobre si. É o que enriquece mesmo o grupo, né? A gente se sente acolhido e com muita liberdade e num ambiente seguro de poder falar sobre nós. Esse é um exemplo aqui, né? A Adriana, querida, participou de uma das nossas turmas. E, gente, já falamos aqui, né? Tem coisa que a gente espera que o outro faça, que o filho faça, que o cônjuge faça, mas tem que partir de nós. E é o que a gente buscou aqui fazer para honrar vocês que vieram ao webinar. Tem muitos que pediram, por favor, deixe gravado esse webinar, porque tiveram outras questões. Teve uma que ficou doente, está de cama, ela, eu não estou em condições, mas eu quero muito. Então, isso vai valer, porque a gente vai deixar essa gravação disponível até segunda-feira, a gravação desse webinar. E o que a gente preparou de especial para eles, afinal de contas, para eles seguirem junto com a gente? Bom, como a Amanda disse, nós estamos já há algumas semanas divulgando a nova turma Pais e Mães da Oficina das Emoções, que começa agora, dia 7 de outubro, terça-feira. Perguntaram os horários aqui, ó. Vamos falar daqui a pouquinho, o horário para quem está em Portugal, para quem está no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Então a gente vem divulgando, né? E estamos agora na última semana antes de começar essa nova turma, tá? E conforme foram passando as semanas, os lotes foram mudando. Então quem começou lá no início, se inscreveu lá no início, conseguiu um valor especial porque se tomou a antecipou. decisão mais rápido, Exato. né? Nós estamos agora no terceiro lote, né? Então é um outro valor. O que nós vamos fazer para vocês que estão aqui no webinar? Nós vamos fazer a condição de primeiro lote para vocês se inscreverem. Tá? Então, se vocês forem no site agora de inscrição do programa Pais e Mães, vai estar lá, ó, em euro, 257 euros, em reais 1.590 e em dólares 290. Esse é o valor atual, tá? Então o que a gente vai fazer é um presente especial para vocês que estão aqui conosco, que querem continuar essa jornada, que hoje foi só um primeiro passo. Então a gente vai fazer de
€257 por €217, mais o IVA para quem está aqui na Europa. No Brasil, de R$ 1.590 por R$ 1.350. Lembrando que no Brasil existe parcelamento em até 12 pagamentos no cartão de crédito. Então pode ser parcelado no cartão de crédito, para quem está no Brasil tem essa possibilidade de parcelar no cartão. E nos Estados Ana, Unidos, de isso é do Google. $290 por $250. E uma coisa também interessante, gente, até para quem está na Europa e para quem está nos Estados Unidos, é possível fazer em até 3 pagamentos, tá? Então, fez sentido até aqui para vocês? Que tal continuar com a gente e receber uma dose ainda maior para ter uma família com mais harmonia, para se conhecer, para poder fazer a diferença na vida deles e na sua própria vida? De ter um ambiente familiar gostoso de chegar, de ter boas conversas, de se curarem juntos? Vem com a gente. Então, terça-feira a gente começa. Então, para você que deseja continuar essa jornada, você pode, todos vocês estão aqui porque entraram no nosso grupo de WhatsApp ou receberam, né, um e-mail com o link de acesso para estarem nesse webinar. Então, você pode tanto responder o e-mail ou mandar mensagem aqui agora para nós, ou responder no WhatsApp, que a gente envia o link de inscrição. Se tiver alguma dúvida e quiser perguntar agora, a gente fica aqui mais uns 3 minutinhos para poder esclarecer. Então, a Cristiane perguntou dos horários. Os horários serão o seguinte: são 8 terças-feiras, tá? Ao vivo, é pelo Zoom, é em grupo. Então, isso também é uma coisa muito bacana, porque a força do grupo, né? No horário de Portugal, 8h30 da noite. De 8h30 a 10h30, são 2 horas. No horário de Brasília, das 4h30 da tarde até as 6h30. No horário dos Estados Unidos, das 3h30 da tarde até as 5h30. Para quem está em outro país aqui da Europa, das 9h30 da noite até as 11h30. Né? Normalmente os países da Europa é 1 hora a mais, a não ser na Inglaterra, que é o mesmo fuso horário aqui de Portugal. Então, horário de Lisboa, 8h30 às 10h30. Horário de Brasília, das 4h30 às 6h30. Horário da Flórida, das 3h30 da tarde até as 5h30 da tarde. Muito bem. O que A mais? Cristiane perguntou se os encontros do programa Pais e Mães são gravados. Sim. Eles sim. acontecem ao vivo, assim Isso. como nós estamos aqui no Zoom, porém são gravados e ficam disponíveis também, tá? Durante 6 meses ficam disponíveis para vocês. Ah, eu quero assistir com meu marido, ele chega depois do horário, pode assistir depois com o marido, depois do horário também, tá? Exatamente. Então tem esse benefício de poder participar ao vivo, depois poder assistir a gravação. Nós vamos ter um grupo no WhatsApp também, né, de quem fizer parte da turma, e ali vocês vão ter acesso direto a nós. Alguns momentos que a gente abre ali o grupo para ter partilha, mas não é um grupo que fica inconveniente com mensagens, não. Focado. Vai ser um período de 8 meses, 8 semanas, praticamente 2 meses, de nós nos desenvolvermos numa das missões mais importantes da nossa vida, como eu disse no começo, que é a missão de ser pai e ser mãe. É uma das coisas mais importantes na vida. E a gente vai dedicar um tempo para isso, vai buscar conhecimento e adquirir conhecimento e ferramentas para esse propósito. Tem pessoas que perguntam, a gente vai ter acesso a vocês, a gente vai poder perguntar coisa para vocês. Gente, aqui a gente tem, né, algumas pessoas que nos conhecem há tantos anos, a Lídia, a Laura, Araci, não sei se tem mais alguém aqui que eu não estou vendo, se tiver me perdoe, eu não citei. Nós somos acessíveis e quando você participa de um programa junto com a gente, claro que a gente dá uma atenção especial por estar fazendo parte daquele cronograma. Vai entrar para a com a família. gente, Família, né? oficina das emoções. Exatamente. Então, é isso. Ó, alguém que Araci. está Eu acho que é Araci. Araci? Ó, são acessíveis e maravilhosos. Ah, querida. Gratidão. Outra coisa, esse programa para pais e mães, o nome já diz, é para pais e mães. Não é para criança, tá? Então, o cônjuge pode participar junto? Pode, e é uma inscrição para os dois participarem.
Não É. são duas inscrições, é uma inscrição, os dois participam, tá bem? O que mais? Claro, não é só para quem mora em Portugal, então, para quem tem acesso à internet, mora em outros países, também pode estar junto com a gente e vai ser um prazer. Normalmente, as nossas turmas, a gente sempre tem pessoas de pelo menos 2, 3 países, às vezes 4 países, já chegou a ter turma em mais países ainda, e isso é muito bom. A Janaína está perguntando, quantas vezes por semana os encontros? Na terça-feira, é um encontro por semana e é um encontro de 2 horas de duração. Então são 8 terças-feiras, Janaína. Toda terça por 8 semanas, nós teremos 2 horas de encontro ao vivo, em grupo, aqui pelo Zoom. Isso. E no WhatsApp a gente busca também trazer conteúdos extras ali para complementar aquilo que a gente vai entregando na terça-feira. E a gente Tá? vai trabalhar muitos temas importantes nessas 8 semanas, né? A gestão emocional, a gente falou, né, um pouquinho aqui hoje sobre a questão de padrões. Vamos trabalhar isso também, né? Perceber melhor os padrões. A gente vai trabalhar ferramentas, muitas vezes do dia a dia em família. Uma das coisas que a Amanda citou aqui no nosso webinar, que a gente vai trabalhar um pouco mais, é a questão do sono, né, o momento de acordar e o momento de dormir, para que isso seja intencional, que vai colaborar para mais saúde da criança, saúde física e saúde emocional, porque o sono impacta não só no aspecto físico, mas também no aspecto emocional. Mais perguntas? Queremos vocês nessa turma. Começa terça-feira. Muitas famílias já tomaram essa decisão e você pode vir para a família também para poder, sem dúvida alguma, dedicar o seu tempo para descortinar muitas coisas que às vezes a gente vai vivendo. E cá entre nós, gente, quando nós estamos bem na nossa casa, a gente trabalha melhor, a gente estuda melhor, a gente vive mais feliz, né? E por outro lado, quando só tem confusão e é briga e aquela coisa, não tem concordância, cada um faz o que quer, a gente acaba não tendo tanta produtividade. Então, a inteligência emocional com ênfase para a família, ela também é um grande benefício para a nossa produtividade em todas as áreas da nossa vida. E eu não sei o seu momento de vida, talvez você esteja precisando mesmo, né, de ajuda, de novos conhecimentos, talvez você esteja num momento de desgaste, porque é uma coisa que a gente sempre fala, todo pai e toda mãe ama os filhos, e a gente não erra porque quer, a gente erra muitas vezes por falta de conhecimento, ou às vezes por cansaço. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas já está tão cansado, tão desgastado, que já nem Paciência já faz. não existe mais. E um programa como esse, né, de 8 encontros, de novos conhecimentos, a partilha com outras famílias, isso dá um up, isso dá uma renovada. Então, quem sabe essa é a oportunidade para você renovar, né, o teu ânimo, a tua motivação nessa missão tão linda, que é a missão de ser pai, de ser mãe. Então, vem para o programa Pais e Mães, que você vai sair de ânimo renovado, com mais conhecimento, com mais ferramentas e aproveite essa condição especial que a gente está trazendo aqui. Nós estamos no terceiro lote, mas para você que está aqui no webinar, a gente vai fazer a condição de primeiro lote. Yes. Gente, para quem não consegue participar ao vivo, né, você vai participar com os encontros gravados. Então, a Lídia mesmo que participou da última turma, não foi, Lídia? Tinham encontros que ela conseguia estar ao vivo e alguns era gravação. E funcionou bem aí para você, Lídia? Como que foi? Sim, até é melhor porque dá para pôr pausa e tirar apontamentos. Eu até prefiro Olha só que fazer. interessante, gostei disso, Lídia. Até melhor, dava pausa, voltava, anotava. Nota, É, sim, boa. Boa, boa, que bom. Então tem esse benefício também, né? Se você não conseguir assistir ao vivo, pega a gravação, assiste, dá pause, anota, como a Lídia falou, mas perder conteúdo não vai perder e o acesso ao grupo para todos, quem assistir ao vivo, quem assistir gravado, a gente vai ter o grupo ali do WhatsApp também.
Quem aqui lembrou de alguém durante esse encontro? Com algum conteúdo, alguma fala nossa aqui? Você lembrou de alguém e falou, nossa, essa pessoa precisava estar ouvindo isso. Eu, Essa pessoa... O que, Lídia? peço desculpa, eu lembrei-me logo da minha prima. Eu digo-vos uma coisa, estas férias levei a minha sobrinha. A minha sobrinha não, a minha afilhada para o Algarve. Eu digo-vos uma coisa, isto é horrível. A criança tem 11 anos, pá, e estar a tomar conta de filhos dos outros é muito complicado com esta idade. Para já a criança só querer a telemóvel e televisão, porque isto é assim, eu fui para o Algarve e basicamente só vou para a praia, né? De manhã vou para a praia, depois chego a casa almoço e depois vou outra vez para a praia. E está com uma criança de 11 anos, só quer telemóvel, só quer televisão e depois só pede piscina, e eu, calma, não há piscina, só há praia. Então, olha, eu digo-vos uma coisa, olha, só lhe dei McDonald's, só lhe dei frango e só lhe dei que é que eu dei? Epá, eu dei-lhe pataniscas, não lhe dei mais nada porque ela não comia mais nada. Eu disse: olha, se é o que tu comes, eu não me quero estar a chatear. Eu estou de férias, de género. Eu só lhe dava aquilo que ela queria. Eu disse: olha, come, só come. Eu só lhe dizia assim: olha, se ficas mal disposta, eu não sei o que é que é de fazer contigo, mas vai correr bem. Porque, sinceramente, isto é muito complicado lidar com os filhos dos outros. E depois É um é o que eu digo, pá, desafio. é assim, ela Maior. foi à praia, mas ia à praia completamente contrariada. E ela dizia-me assim: vou comer McDonald's. E eu, vais comer McDonald's. Então pronto, portava-se bem na praia, era excelente. Houve uma vez que eu não lhe disse o que é que ela ia comer, uma vez que eu não lhe disse o que é que ela ia comer, ela demorou meia hora. Eu tive meia hora à espera dela que ela saísse da praia. E eu assim: mas estás a gozar comigo? Ela, eu não sei o que é que eu vou comer. Eu assim: não tens que saber. A gente tens é que te portar bem. Agora não vais saber o que é que vais comer porque tens de te portar bem. Quer dizer, isto é ridículo. Ela faz chantagem o tempo todo comigo. Todo. E isto para mim não funciona. Eu assim, bem. É, E eu disse, olha, foi a última vez que vieste comigo, porque sinceramente eu não tenho esta paciência, não tenho, mesmo. Pois, então a Lídia lembrou da prima. E outras é. pessoas A Cristiane lembraram. falou, eu lembrei e já divulguei. Pois bem, gente, gratidão pelo tempo de vocês. Que bom estarmos aqui juntos, falando sobre a nossa família, falando sobre o nosso desenvolvimento pessoal. Porque o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, ele começa e não termina, tá? Essa é uma coisa que é uma realidade. A gente vai se conhecendo, amadurecendo e sempre avançando cada dia mais. Não tem um limite para isso e isso é muito bom, né? Então, estamos à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode já nos chamar no WhatsApp. Nós vamos conversar com vocês e recebê-los com muita alegria na terça-feira, nessa próxima turma da Oficina das Emoções para Pais e Mães. Gratidão, bom descanso, bom fim de semana por aí. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Um beijo, esperamos vê-los na turma terça-feira no primeiro encontro. Sejam muito bem-vindos. Você que está aqui até o final, aproveite essa oportunidade e terça-feira estaremos juntos. Um beijo, pessoal aqui mandando beijo. Bom vê-los. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigada pela partilha. Gratidão. Beijinhos. Vocês são muito especiais. Conteúdo excelente. Muito obrigada pelos ensinamentos. Muito bem. Então, gente, um beijo. Até um próximo encontro. Tchau, tchau, Até. gente. Tchau, tchau.